Olá, hoje eu vou falar de uma dor que é muito estigmatizada, mas é muito comum, poucas pessoas falam sobre isso. É uma dor na parte íntima feminina, que a gente chama de dor pélvica crônica. Pode dar no homem também, mas é bem mais comum na mulher. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, quais são as causas principais, para a gente poder informar o público e que eles possam procurar auxílio. Meu nome é Dr. Gropen, eu sou médico fisiatra, especialista em dor. E hoje nós vamos falar sobre dor pélvica crônica. Dor pélvica crônica, o nome é um pouco técnico, né? Vou traduzir um pouquinho para vocês o que seria. É aquela dor persistente, chata, que você sente na parte inferior da barriga, abaixo do umbigo, na parte de baixo da barriga, perto da bexiga, na direção da vagina ou do pênis, reto ou cóccix, toda aquela região íntima do períneo. Uma dor que geralmente não aparece em nenhum exame, ou então os achados são muito inespecíficos, não apontam para uma causa da dor, que as pessoas às vezes têm medo de ir no banheiro, porque a ida ao banheiro pode piorar a dor em alguns casos. Muitas pessoas têm medo da relação sexual, porque geralmente a dor pode aparecer durante a relação sexual, e algumas pessoas têm medo até de se sentar. Então uma dor no baixo ventre, períneo, que pode piorar com relação sexual, com ida ao banheiro e até com se sentar. Cada uma dessas pioras, ela aponta numa direção diferente e ela ajuda a gente a chegar num diagnóstico específico da dor pélvica crônica. Você reconhece isso? Já teve ou conhece alguém que tem? Dor para urinar, ou dor para defecar, ou dor para ter relação sexual, que a gente chama de dispareunia. Uma pontada súbita nessa região, ou uma sensação de queimação ou ardência. Às vezes a pessoa inicialmente achou que era uma infecção urinária, tratou a infecção urinária, mas a dor continua. Essa é a dor pélvica crônica. E a resposta que mais se ouve nos consultórios é: não, isso não é nada, isso é dor da sua cabeça, você não tem nada, seus exames estão normais. Isso que mais se ouve. Mas da dor pélvica crônica persistente, geralmente a gente pode identificar uma causa ou pelo menos trabalhar para aliviar esses sintomas. E o que acontece? A pessoa se retrai, fica em silêncio e sofre calada. É o que a gente evita muito em dor crônica, para evitar dela piorar a longo prazo. Se você sente isso ou conhece alguém que sente, procure um auxílio especializado de uma equipe interdisciplinar. Mas eu te digo com toda firmeza, isso não é normal. E você não está sozinho. Alguns estudos mostram que até 15% das mulheres e 5% dos homens podem ter dor pélvica crônica durante um período da vida. É um problema bem frequente, que pode acometer várias e várias pessoas no mundo inteiro. E o que é o mais grave? Muito frequentemente ela é mal diagnosticada ou subdiagnosticada. E o problema não necessariamente está nos órgãos, ela pode estar no funcionamento. Um problema que afeta o funcionamento da dinâmica dos órgãos pélvicos, não necessariamente um problema nos órgãos pélvicos, apesar de que isso é possível. A gente pode ter uma dor no cóccix por um problema específico de cóccix ou da musculatura associada, a chamada síndrome da bexiga dolorosa, que ela vem muito associada à fibromialgia e à síndrome de Ehlers-Danlos, e a dor também do assoalho pélvico. O assoalho pélvico tem muitos músculos e ligamentos que podem causar dor miofascial. Então é importante a gente lembrar que as causas podem ser múltiplas e a maioria das vezes tem tratamento. Esses ligamentos, eles sustentam o útero, a próstata, vagina ou os órgãos pélvicos. Geralmente eles se ligam nas proeminências ósseas como pubis, como cóccix. E esses músculos e ligamentos, quando muito tensionados, eles podem gerar dor. E isso pode ser amenizado, dependendo do caso, um diagnóstico específico e um plano de tratamento adequado. E esses músculos e ligamentos podem estar contraídos demais, podem estar distendidos e podem estar inflamados, ou um conjunto dessas três coisas, e isso gerar dor e não aparecer em nenhum exame. Já ouviu falar em bruxismo, aquele ranger de dentes que se tem no período noturno? A dor pélvica pode ser comparada a um bruxismo da pelve, uma contração contínua dos músculos relacionados aos órgãos pélvicos, como se fosse um ranger de dentes, mas da pelve. Isso pode acontecer depois de um parto difícil, de cirurgias realizadas, às vezes há muito tempo,
traumas físicos ou psíquicos, como abuso sexual, ou até por estresse crônico ou problemas posturais. O importante é descobrir quais são os fatores envolvidos para montar um plano de tratamento específico. Mas o mais importante de tudo é que existe tratamento. Muitas vezes há como amenizar o problema. Resolver o problema começa com uma escuta detalhada do paciente, o exame físico bem feito, a avaliação dos exames complementares já realizados e talvez a necessidade de fazer outros, e depois análise por uma equipe experiente, por profissionais que vão saber que você não está exagerando, você está informando o que está acontecendo e sentindo no momento que a dor te incomoda. Em alguns casos, a dor vem do nervo pudendo. É uma dor muito comum. Ela geralmente é de um lado só, ela é em queimação e ela pega geralmente o ânus e a vagina de um lado, ou nos homens a bolsa escrotal. Tecnicamente, a obstrução no canal de Alcock que leva ao aprisionamento do nervo pudendo, que é o nervo que inerva aquela região. E isso é bem uma dor neuropática bastante incômoda e tem um tratamento bem específico. A gente chama de neuralgia do pudendo, mas também são comuns outras causas, como a coxidine, que é uma dor no cóccix, disfunções miofasciais e, às vezes, até disfunção visceral. E o tratamento é sempre individualizado, tentando diminuir a dor, restabelecer o equilíbrio, melhorar a mobilidade e aumentar a qualidade de vida. Podemos usar a fisioterapia pélvica especializada, claro, dependendo do diagnóstico. Podemos usar técnicas como o biofeedback, que pode ser eficaz em muitos casos onde tem dor miofascial associada, exercícios de controle motor, neuromodulação periférica, liberação miofascial, inativação de pontos gatilho com agulhamento seco ou com substâncias, bloqueios anestésicos, laser, entre outras técnicas. É importante descobrir quais são as causas principais para fornecer o tratamento adequado. E, quando necessário, podemos lançar a mão de medicações neuromoduladoras para alterar o limiar de dor e ajudar ao tratamento ser ainda mais efetivo. Mas atenção, o objetivo não é só tirar a dor. A gente precisa de tirar a dor e melhorar a dinâmica e o equilíbrio entre a musculatura e os ligamentos pélvicos para evitar que a dor volte e a gente tenha o máximo de amplitude de movimento e autonomia para o paciente. Porque muitas pessoas que têm dor pélvica crônica perdem a confiança de realizar as atividades do dia, perde a autonomia e perde até a esperança, fazendo com que a vida fique mais embotada. Então é importante a gente tratar todas as condições em conjunto, e a gente vê isso na nossa clínica sempre, com todos esses comemorativos de perda de autonomia, perda de interesse, dificuldade de mobilização. Isso é muito comum, então a gente tem que tratar tudo em conjunto. E existe a possibilidade de se reverter ou melhorar muito, dependendo do tempo de evolução e da gravidade. Já vimos pacientes passarem anos tentando evitar toque, evitando intimidade, o que pode ser muito ruim para o parceiro, que pode até pensar outras coisas, pode atrapalhar também as relações sociais da pessoa. Pelo incômodo, a pessoa às vezes se afasta, fica mais restrita, porque tem um incômodo que está sempre lá, e isso às vezes mina a capacidade da pessoa de se divertir, de fazer suas coisas habitualmente. Então é uma coisa às vezes que atrapalha a vida dela inteira. E é preciso um conjunto de profissionais que acreditem que a dor pélvica é real e que tenham expertise e ferramentas suficientes para poder tratar essas pessoas de maneira adequada e fazer a prevenção da recorrência. A dor pélvica não pode ser um tabu, por isso esse vídeo explicando o que é e como tratar. Saúde sexual, urinária, intestinal fazem parte da saúde global e são importantes. Então, se você sente essa dor ou conhece alguém que poderia se beneficiar dessas informações, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento da existência desse problema. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere inscrever-se no canal, que nossa equipe faz vídeos sobre saúde e dor semanais. No mais, até o próximo vídeo.